Olá, pessoal do sexto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos começar o capítulo 10, que fala sobre o sistema cardiovascular. Bom, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue e de modo que o sangue, quando ele circula pelo corpo, ele vai carregar nutrientes e oxigênio para diversas partes do nosso corpo. Bom, o sistema cardiovascular, ele é formado principalmente pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são as veias, as artérias e os capilares sanguíneos. Vamos falar dos principais componentes aí do sistema cardiovascular. Bom, o primeiro deles é o sangue. Então, o sangue ele é um fluido vermelho, viscoso e homogêneo, formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Professora, mas o que são esses elementos figurados? São as células que vão constituir o sangue, sejam elas os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, sejam elas os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E aí o sangue ele tem por função, levar o oxigênio e os nutrientes para as células do corpo, retirar dos tecidos sobra das atividades celulares e conduzir os hormônios também por todo o nosso organismo. Essas são as três principais funções do sangue. Falando agora sobre os vasos sanguíneos, eu falei para vocês que a gente tem três tipos de vasos sanguíneos, as veias, artérias e capilares. Vamos falar primeiro das veias. As veias, elas vão levar o sangue para o coração, né? E aí, as suas paredes são um pouco mais finas, portanto, ela tem uma capacidade menor de carregar o sangue. As artérias já vão levar o sangue, do coração para o corpo. Então, a veia levava do corpo para o coração, as artérias fazem o inverso, levam do coração para o corpo. As artérias, elas são mais espessas e mais dilatáveis, E as suas paredes são mais grossas, portanto, elas conseguem carregar uma maior quantidade de sangue. E os capilares vão levar o sangue para os tecidos, principalmente também carregar o gás oxigênio. Então, os capilares vão ser essenciais no processo de troca gasosa, certo? E eles vão também fazer a ligação entre as veias e as artérias. Bom, falando agora do coração. O coração ele é um órgão muscular oco, que a função principal é bombear o sangue. O nosso coração, normalmente, ele é do tamanho do nosso punho fechado. Ele pesa normalmente 400 gramas e ele é formado pelo quê? Por 2 átrios, 2 ventrículos, fazendo assim 4 cavidades, além das veias e das artérias que também os compõem. Bom, o nosso coração, a principal função, como eu já falei, é bombear o sangue. E como é que ele vai fazer o bombeamento desse sangue? Por meio de 2 movimentos, que é o movimento de sístole e o movimento de diástole. O movimento de sístole consiste em quê? Na contração do coração para a saída do sangue dos vasos. E o movimento de sístole consiste em quê? No relaxamento, do coração para a entrada do sangue. Então, a sístole é contração e a diástole, dilatação ou relaxamento, certo? Bom, a pressão arterial, ela também está voltada para o nosso sistema cardiovascular. Então, a pressão arterial, o nome já está dizendo, é a pressão que o sangue vai exercer nas paredes da nossa artéria. E aí, a pressão, nós temos a pressão sistólica, que é a do corpo para o coração, e a pressão diastólica, é quando o coração relaxa entre um batimento e outro. Então, o normal da nossa pressão é ser 12 por 8. Se ela estiver acima disso, é hipertensão. Se estiver abaixo desse valor, é hipotensão. Então, se você tem uma pressão alta, chama-se de hipertensão. Pressão baixa é hipotensão. Bom, o nosso sangue também vai circular por meio da circulação sanguínea, que nós temos 2 tipos de circulação. A grande circulação, que também é chamada de circulação sistêmica, que é aquela que o sangue vai sair do coração, circular no corpo e voltar para o coração. A pequena circulação, que é quando a circulação também pode ser chamada de pulmonar,
E o sangue sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Então, a sistêmica, coração, corpo, coração, e a pulmonar, coração, pulmão, coração. Vamos lá agora sobre o nosso sistema linfático. O sistema linfático, ele é paralelo ao sistema cardiovascular. A principal função dele é defender o nosso organismo. Então, ele é o nosso verdadeiro exército. Ele é constituído pelos linfonodos, baço e linfa. Qual é a função do nosso sistema linfático? Remoção de fluidos em excesso. Então, quando tem muito líquido em um determinado tecido, vai sair pelo sistema linfático. Remoção de proteínas e substâncias estranhas ao nosso corpo. Absorção de ácidos graxos, que é a gordura, e transporte dessa gordura também. Produção de células do sistema imunológico, claro, porque ele é a nossa defesa, e destruição de bactérias e outros micro-organismos, certo? Então, essas são as funções do sistema linfático. Vamos falar de cada um dos seus componentes. Primeiro deles, os glândulos linfáticos, também denominados de linfonodos. São pequenos órgãos, o máximo de tamanho chega a 2 centímetros. Eles estão presentes em vários locais do nosso corpo, mas podemos citar na região aqui do pescoço, no tórax, no abdômen, axilas e virilhas. Esses são os principais. Eles são responsáveis por filtrar a linfa e aí produzir anticorpos para defender o nosso organismo. Agora falando sobre o baço. O baço ele é um órgão ovalado que ele está localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. Então, a gente viu no sistema respiratório que a gente tem um músculo que liga os dois pulmões, que é o diafragma. E o baço está localizado logo abaixo desse músculo. Então, a função do baço é defender o organismo, produzindo anticorpos e hemácias, né? Armazenar o sangue e ajudar na liberação dos hormônios. E a linfa, que é o último constituinte do sistema linfático, que é um líquido transparente, alcalino, com aspecto esbranquiçado e leitoso. Por que ele é branco, professora? Porque ele não vai ter as hemácias. E a gente sabe que as hemácias são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Então, é o que vai dar a coloração. Sem hemácias, logo, ele não vai ter essa coloração vermelha. Onde é que essa linfa é produzida? No intestino e no fígado, principalmente. E qual é a função da linfa? Eliminar as impurezas do nosso corpo. Bom, e aí, para a gente finalizar, vamos falar sobre as doenças do sistema cardiovascular. Bom, gente, a gente tem a anemia, né? A anemia é uma doença causada pela falta de glóbulos vermelhos no sangue ou diminuição deles. O problema é que com essa diminuição dos glóbulos vermelhos também diminui a disponibilidade de oxigênio no nosso sangue, que pode faltar em alguns órgãos. Sintomas de anemia vai ser fadiga, palidez, falta de ar, vertigem, tontura ou batimento cardíaco acelerado. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. O tratamento se dá com o uso de suplementos de ferro ou com vitamina B. Outra doença cardiovascular que a gente tem é a hemofilia, que é quando o sangue não vai coagular. Então, se você tiver um corte, você corre o risco de ter uma hemorragia e morrer por conta disso. Então, os sintomas da hemofilia são hematomas, dor e inchaço nas articulações, sangramento inexplicável e também sangue na urina e nas fezes. E o tratamento se dá por injeções com fator de coagulação ou plasma, né? Então, para você fazer uma cirurgia, você tem que fazer o uso desse medicamento, porque senão você corre o risco de ter uma hemorragia. Outra doença que a gente tem é a arritmia, que é quando os impulsos elétricos do coração não funcionam corretamente, então ele pode bater mais rápido ou mais devagar, então pode ser mais acelerado ou mais lento, né? Que é bradicardia, quando é mais lento, e taquicardia, quando é mais acelerado. Os sintomas vão desde sem sintomas, né? Você pode não ter nenhum sintoma, ou ter vibrações, dor no peito, desmaio e tontura. E o tratamento se dá com o uso de medicamentos, né? Procedimentos médicos e implantação de dispositivos, se for um caso mais grave. A gente também tem um infarto, que é quando um coágulo vai bloquear o fluxo sanguíneo, impedindo que o sangue chegue ou saia do coração. Os sintomas vão ser sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço e nas costas e no braço, fadiga, tontura, batimentos anormais e ansiedade. O tratamento se dá por reabilitação cardíaca, medicamento, próteses ou cirurgia.